Seja o Senhor que nos socorre, que nos ajuda. Nós, como falamos aqui no início, irmãos, estamos no mês da família. Vamos trabalhar esse mês o tema Famílias Fortes, Igreja Forte, baseado em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pensando assim, nessa manhã nós vamos caminhar no nosso estudo bíblico, que temos falado aqui sobre coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Então hoje, agora, aqui nesse momento, nós vamos dar mais um passo no nosso estudo que tem trabalhado esse tema, coronavírus e a cosmovisão cristã da humanidade, da natureza humana, Observamos até aqui já, irmãos, vários aspectos, eu não vou repetir todos eles. Peço aí que, se você está iniciando agora esse nosso estudo, você entre no canal e você assista os vídeos anteriores, tá bom? Os vídeos se encontram lá no meu canal, Rev Marcelo de Silos, tá bom? No YouTube, e aí você pode assistir. E também as lives gravadas que têm sido feitas aqui, têm sido colocadas também lá no YouTube da página, no YouTube da igreja. Então, Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera, entre lá também no YouTube da igreja e acesse esses estudos. Então, queridos, estamos falando agora sobre os mandatos. Os mandatos. O Senhor, quando nos criou, no relato bíblico de Gênesis, o Senhor nos deu ordens. O Senhor nos deu ordens. O Senhor nos deu mandatos. E nós que estamos ligados a essa aliança com o nosso Deus na criação, essa aliança da criação, ela inclui esses mandatos. E estamos olhando para esses mandatos porque esses mandatos revelam também aspectos da nossa natureza. Por isso estamos fazendo esse caminho. Estamos dentro de uma cosmovisão cristã, pensando a natureza humana, que passa por esse viés de cosmovisão cristã da criação, queda, redenção e consumação. E nós estamos aqui por um tempinho ainda no aspecto da criação. E nesse aspecto da criação observamos então que o Senhor nos deu ordens, o Senhor nos deu mandatos. Assim diz o reverendo Leandro Lima: quando Deus criou o homem, num só ato, colocou em sua esfera todos os 3 mandatos. Fez o homem à sua imagem, com um relacionamento pessoal com ele, e o abençoou para que se multiplicasse, ou seja, constituísse família e tivesse filhos. E ordenou que dominasse sobre a terra. Através disso, Deus estava demonstrando que a vida é uma integração total, na qual tudo está ligado. E assim, então, daqui deduzimos desse relato, e que o reverendo Leandro Lima comenta, que o Senhor nos deu 3 mandatos. O mandato espiritual, que fala do nosso relacionamento com Ele. O mandato social, que fala do nosso relacionamento familiar, o relacionamento com o próximo. E também do mandato cultural, que fala do nosso relacionamento com toda obra da criação, a administração, a subgerência da criação para a glória de Deus e benefício do homem. Falamos já sobre o mandato cultural e hoje nós vamos pensar aqui sobre o mandato social. O texto básico é o texto de Gênesis, capítulo 2. Abra aí sua Bíblia, acompanhe a leitura. Gênesis 2, do versículo 21 ao versículo 24. Gênesis 2, do versículo 21 ao versículo de número 24. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher
e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o relato da criação, que é o texto básico para a nossa reflexão quanto ao mandato social. Então, o mandato social diz respeito a essa interação, a esse relacionamento que nós, seres humanos, temos com a nossa família. E serve como base para todos os demais relacionamentos. Vamos falar aqui um pouquinho depois sobre essa questão da relação familiar e sociedade, né? Deus estrutura a família com a criação de Adão e Eva. Então o Senhor cria Adão e Eva e esses começam a relacionar-se num ambiente que chamamos e que é muito repetido na narrativa bíblica, família. O tema família é um tema bíblico. Ele é um tema cristão. Ele não é meramente um tema social. Ele é um tema espiritual. Ele é um tema bíblico. Então, observamos aqui que o Senhor cria Adão, cria Eva e os coloca num relacionamento familiar. E, posteriormente, o Senhor também traz aqui de maneira enfática que desse relacionamento, através da fecundação, viria um relacionamento também com os filhos. Então, a ideia bíblica de família está construída aqui de forma muito clara para nós, né? Nós vamos pontuar isso depois, mas nitidamente para nós, família é homem, mulher. E quando o Senhor abençoa e concede a graça, também estão nesse relacionamento filhos. Filhos. Essa é a estrutura familiar bíblica. Deus criou esse casal e os abençoou. Isso é uma narrativa maravilhosa para os nossos corações, que deve estar muito clara para mim e para você, que vivemos em família. Meu irmão, ainda antes de prosseguir aqui, eu preciso fazer um parêntese. A família tem sofrido tantos ataques, isso não é de hoje. A família passou ao longo de toda a história por embates para que ela viesse a ser desconstruída como a Bíblia construiu. E hoje em nossa sociedade isso fica muito claro, muito claro. São ideologias, filosofias do nosso tempo que tentam desconstruir e dizer que a família é qualquer tipo de relacionamento onde haja amor. E a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia vai nos dizer que família é um relacionamento entre um homem e uma mulher. E Deus abençoando, esse relacionamento também inclui filhos, né? Então, o Senhor mostra aqui para nós que essa bênção chama-se família, né? Família. E essa bênção inclui companheirismo conjugal, inclui a relação sexual dentro desse convívio familiar, tanto quanto uma maneira de prazer, quanto também de procriação. E nós observamos aqui, então, que nessa obra da criação, e a Bíblia vai trabalhando isso, existem papéis distintos para o homem e para a mulher dentro dessa dinâmica familiar. Então nós vamos esmiuçar um pouquinho essas situações aqui, mas antes ainda vamos observar aqui alguns aspectos básicos para que possamos depois esmiuçar isso.
Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Já vimos isso aqui anteriormente. E ao criar esse homem à imagem e semelhança, Deus o dotou com dons exclusivos que estão só no ser humano e não nos animais, para viver o relacionamento conjugal e familiar segundo a vontade de Deus. E Deus criou o homem com essa condição e prescreveu a maneira pela qual o relacionamento familiar deve ser desenvolvido. Reverendo Mauro Master nos diz assim: este mandamento pôde ser dado porque Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, e como macho e fêmea. O relacionamento tinha que ser visto como um de igualdade diante de Deus. Mas para cumprir o mandato, a fêmea tinha que cumprir seus papéis decretados como ajudadora, apropriada, parturiente e mãe cuidadora. O macho tinha que cumprir seus papéis reconhecendo a fêmea como carne de sua carne e osso de seus ossos. Ele tinha que trabalhar com ela como agente real, mas também tinha que servir como cabeça, deixando seus pais, tomando a mulher e se unindo a ela. E assim eles poderiam ser frutíferos como parceiros casados equivalentes. Este mandato provê a base divinamente ordenada para o casamento, para a família restrita e a família extensiva, os clãs, as nações e a comunidade da humanidade de todo o mundo. Então, a base, né, para essa convivência familiar, ela é descrita aqui na Bíblia. E cada um tem o seu papel. Nós não vamos poder aqui entrar em vários pormenores e caminhos que se abrem diante de nós para tantas e tantas discussões que são possíveis nesse tema. Mas observamos aqui como é necessário voltar ao início e percebermos que temos base suficiente para guiar a nossa vida como família, os nossos relacionamentos e entender o que de fato é uma família. Então, observamos aqui que o homem deveria ser, o ser humano deveria ser abençoado vivendo nessa dinâmica familiar. E assim, irmãos, a família ela foi criada para a glória de Deus. Tudo que Deus criou foi para a glória de Deus. Tudo que Ele criou foi para a sua glória. E Ele nos dá graça porque faz parte da sua glória e do seu propósito de glória nos abençoar. Então a família tem o propósito de ser para a glória de Deus e ser uma bênção na minha vida e na sua vida. Como que a família vive para a glória de Deus e como que a família vive como uma bênção para si mesma? Vivendo segundo a vontade de Deus. Olhando aqui para esses aspectos e observando quais são as características e critérios de Deus nesse mandato social para nós. Uma família quer ser bem-sucedida, como o nosso tema desse mês, né? Uma família quer ser forte. Como uma família ser forte? Ela precisa voltar a esses princípios. Precisa humildemente se curvar diante da vontade de Deus e viver esses princípios onde estão aí nitidamente revelados a vontade de Deus para as nossas vidas. O reverendo Leandro Lima nos diz assim: Deus instituiu na criação o relacionamento familiar. Portanto, o mandato social de constituir família, de ter filhos, de educá-los no caminho do Senhor, é uma grande bênção para a vida das pessoas. Viver em família não é fácil, já disse isso aqui. E naqueles momentos de embate, aqueles momentos onde nós entramos em conflitos, aqueles momentos onde as dificuldades são mais severas na nossa vida, alguns de nós chegamos a pensar que a família não é algo tão bom assim. Talvez você já ouviu alguém dizer isso ou você mesmo já disse.
que a família não é algo tão bom assim. A sociedade faz chacota com a família idealizada por Deus para as nossas vidas. Nós temos as piadas mais variadas para falar sobre o relacionamento homem e mulher. As piadas mais variadas para falar a respeito de família. Para Deus, família não é um assunto de piada. Para Deus, família é um assunto sério e abençoador. Onde eu e você vivemos as nossas mais variadas experiências. Onde nós somos abençoados e abençoamos. Família é o nosso primeiro lugar de laboratório. Me perdoe o termo laboratório, porque nós não somos experiências. Mas eu quero dizer onde nós trazemos essas experiências de convívio e vamos formando no nosso subconsciente, no nosso caráter, no nosso ser, de uma forma cada vez mais clara e evidente aquilo que somos e seremos. Onde tiramos definições sobre amor, perdão. E se há uma construção equivocada sobre amor, sobre perdão, sobre empatia, o problema não está na família em si, enquanto idealizada por Deus, mas naquilo que a família se tornou após a queda e aquilo que eu e você nos tornamos. O Senhor nos deu família. E na Bíblia, família é bênção. Vamos olhar aqui um pouquinho mais de perto alguns desses detalhes da família. A primeira coisa que temos que falar, apesar de já estar bem evidente, eu preciso pontuar, é que a família é uma instituição divina. Não foi nenhum filósofo, não foi nenhuma religião, não foi uma sociedade que criou a família. Foi Deus. Ele criou o homem, criou a mulher, macho e fêmea, ele os criou para que pudessem viver a dinâmica familiar. O Senhor planejou na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele, o Senhor, o Deus eterno, bendito, poderoso, o Senhor idealizou. Eu não consigo tirar da minha mente uma cantata antiga do Asaf Borba, intitulada Família, Projeto de Deus, onde de forma muito poética e bonita, o Asaf Borba trabalha vários aspectos da família, mas o que é central é que a família é um projeto de Deus, não é um projeto humano. Nós não seríamos capazes de idealizar algo tão lindo e tão maravilhoso como Deus idealizou. Então, esse entendimento, ele é fundamental para o matrimônio e para as nossas relações. O entendimento de que Deus é quem de fato instituiu a família e ele precisa ser o Senhor da família. Ele precisa ser o Senhor da família. O texto aqui nos diz, no versículo 18, que o Senhor viu que o homem estava só. E o Senhor, de livre, espontânea e soberana vontade, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. É interessante porque Lois Berkhof, na sua teologia sistemática, afirma assim: a doutrina da providência é imediatamente posterior à doutrina da criação, e que a providência é o que Deus faz para os fins do seu governo, bem como para a preservação e governo de todas as suas criaturas. Berkhof nos diz aqui que o Senhor, imediatamente após o ato de criação, age também com o ato de preservação, com o ato de providência, com o ato de gerar aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, aquilo que é importante
para o ser humano, para os seus relacionamentos, para a sua vida, para se sentir e ser completo. Deus tinha relação com o homem, sim, mas Deus entende que o homem precisa de alguém que lhe seja par, alguém que lhe seja igual. Então o Senhor cria a mulher. Então o Senhor providencialmente faz com que homem e mulher possam se tornar família. Então, após a doutrina da criação, vem a doutrina da providência de Deus. Deus agiu com providência para que o homem pudesse viver em família. Concedeu o que era necessário. Dessa maneira, Deus resolve o problema da solidão do ser humano, não por ausência de um Deus, mas por ausência de alguém que lhe seja igual. Por isso afirmamos que o matrimônio é uma instituição divina. Uma das necessidades mais básicas do ser humano, e Deus nos criou assim, é a necessidade de amar e de sermos amados. Por isso buscamos variados objetos, sensações para amarmos, quando nós ainda não conseguimos calar a maior necessidade que há no ser humano de amar a Deus e de conviver com Ele em relacionamento íntimo. A nossa alma tem a necessidade de viver um relacionamento de amor com Deus, a nossa vida. E também a necessidade secundária, a necessidade de amarmos e sermos amados no nosso relacionamento com o outro, que é semelhante a nós. E Deus nos criou assim. O mandato social, meu irmão, traz para nós essa claridade. Família, projeto de Deus. Família, coisa boa. Família, bênção. E se você não está vivendo essa dinâmica, é preciso se curvar diante do Senhor. É preciso buscar sabedoria. É preciso buscar na palavra de Deus, observar esse modelo de Deus e as orientações bíblicas para a convivência familiar. É preciso que Deus seja Senhor da nossa casa, Senhor da nossa família. Porque para conviver com o outro, nós precisamos muitas vezes sermos humildes e nos humilharmos. Reconhecer falhas e erros. Precisamos aprender a suportar o outro, ou seja, ser suporte do outro. Precisamos aprender que na vida não somos um. Nós somos 2, 3, 4. Como seja aí a dinâmica familiar sua. Família é bênção. Família é bênção. Segunda coisa, a família é ordenada em termos de um desapegar-se, unir-se e um tornar-se. Como é interessante essa narrativa bíblica, porque aqui nós observamos em Gênesis 24, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Esses 3 verbos aqui, deixar, unir-se e tornar-se, eles indicam para nós um propósito do casamento também, meu irmão. Também. Jesus Cristo mesmo, lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo de número 4 a 5, ele diz assim: então respondeu ele, vou ler a partir do versículo 3. Vieram a eles alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus Cristo reafirma o princípio aqui veterotestamentário, reafirma aqui a narrativa do Antigo Testamento, mostrando que na relação familiar é preciso deixar. Deixará pai e mãe. E quando celebro o casamento e faço menção a esse texto,
Eu sei que muitos pensam, alguns pais se sentem como se nós estivéssemos incentivando um distanciamento do relacionamento dos filhos com os pais. E não é isso que o texto está dizendo. Mas o que o texto está dizendo aqui é que para formar uma nova família, é preciso que esses tenham também autonomia sobre esse relacionamento e que os dois construam esse relacionamento onde vão resolver problemas, dinâmicas, discutir, onde vão aprender, onde vão passar por amadurecimento. É preciso deixar. E como nós estamos falando no mês da família, eu não consigo deixar aqui de fazer a observação que muitos relacionamentos conjugais são prejudicados e muitas famílias vivem problemas sérios, porque filhos se casam, mas não deixam a casa do pai e da mãe. Alguns literalmente, porque casam e por questões financeiras vivem com os pais. E isso às vezes não fica muito claro onde é o limite de cada um nesse relacionamento próximo ali. Às vezes moram no mesmo quintal e às vezes acontece a mesma coisa. Alguns, obviamente, conseguem delimitar ali até onde vai cada um dos relacionamentos, onde cada um deve se envolver, onde cada um deve se calar, mas nem sempre isso é uma realidade. E muitas pessoas sofrem com isso. Por isso que no ideal bíblico, no ideal de Deus, deixará pai e mãe. É preciso sair. E então os dois construírem um novo relacionamento, onde haverá ali um conhecimento maior e melhor, onde os dois terão que lidar com os desafios do dia a dia. É interessante, então, que o texto vai nos falar desse afastamento, mas não significa ignorar os pais, não significa deixar de considerá-los, não significa deixar de amar, mas significa que há um caminho a ser trilhado agora que faz parte apenas marido, mulher e seus filhos. Isso é muito importante e precisa ser respeitado. Significa crescimento e amadurecimento. Mas o texto também diz que unir-se-á, e a tradução hebraica aqui desse verbo é fixar, grudar. E aí me vem à memória aquela ilustração já tão antiga, mas ainda aplicável. Que a ideia aqui é como se pegássemos duas folhas e passássemos cola. E colássemos essas duas folhas. E depois de um tempo que elas já estivessem secas, nós fôssemos tentar separar essas folhas. E aí, certamente, uma folha levará uma parte da outra. O que nos mostra que o relacionamento diante de Deus, o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, quando um homem e uma mulher mantêm relação sexual, quando eles consumam esse casamento através da relação sexual, após terem passado, hoje, obviamente, pelo trâmite civil, passando ali também pela cerimônia religiosa de bênção sobre o casamento, e eles então consumam essa relação no ato sexual, esse homem e essa mulher estão unidos. E meus irmãos, eu sei que muitos dizem que já se divorciaram e alguns dizem que foi a melhor coisa da vida. Mas eu sei que por mais que tentemos negar, é inevitável que alguém tenha levado um pouco da vida do outro. É inevitável que alguém tenha perdido um pouco de si diante de todo o relacionamento que viveu. E a vida do outro estará marcada para sempre pelo relacionamento que foi vivido. É lógico, sabemos que pela graça de Deus podemos reconstruir, podemos ter novos relacionamentos abençoados por Deus, dependendo de como foi essa circunstância anterior. Não vou entrar no mérito aqui agora, mas fatalmente o divórcio é uma das maiores desgraças que pode acontecer na vida conjugal, porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher.
Não serão mais dois, serão um. O que nos diz então a terceira, o que diz aqui o terceiro verbo, tornar-se-á uma só carne. Envolve muito mais do que o sexo. O sexo sim está nessa relação, mas muito mais do que o sexo. Está relacionado aqui a um próprio ato divino. Divino. Deus une esse homem e essa mulher. E nesse convívio, eles agora não poderão mais andar como se fossem apenas um, mas eles estão ligados e precisam compartilhar esperanças, tristezas, temores, lutas, vitórias. O relacionamento conjugal é deixar, é unir-se, é tornar-se algo que antes nós não éramos. E o apóstolo Paulo entende muito bem isso, e ele diz que o homem deve cuidar da sua mulher como sua própria carne, como seu próprio corpo. E ele nos fala, dizendo, alguém vai maltratar o seu próprio corpo? Lucidamente, alguém com uma mente sadia vai maltratar o seu próprio corpo? Claro que não. Dele vai cuidar. E assim deve ser o relacionamento conjugal, porque a esposa e o esposo, marido e mulher, estão unidos. Não são mais dois, são um. Meus irmãos, quantas aplicações poderíamos fazer aqui? Mas, de forma mais específica, eu quero apenas dizer para você, você não é sozinho, meu irmão e minha irmã. Você que está casado, agora sim, você tem uma responsabilidade com essa outra pessoa que está com você. E se vocês têm filhos, essa união, ela transborda também em compromisso com os filhos, porque são fruto dessa união, são fruto do ser um. É fundamental que entendamos isso, irmãos. O texto vai dizer para nós aqui, de forma muito clara, o Senhor nos colocou numa condição de relacionamento, e de relacionamento íntimo, profundo, e que não deve ser dissolvido. É interessante observar que essa é algo que falta muitas vezes no relacionamento conjugal. Queremos viver como se nós fôssemos sozinhos, mas não somos. Ainda quero destacar aqui que no relacionamento familiar, e mais especificamente aqui no conjugal, há papéis diferentes, mas seres humanos iguais. Há diferença sim no gênero, macho e fêmea. O Senhor não autorizou o casamento entre homem e homem, mulher e mulher, macho e fêmea. Mas ainda que nós entendamos que existam papéis diferentes, o homem é o cabeça da família, a mulher é auxiliadora. E é necessário que em todo contexto de sociedade, de convívio, haja liderança. No contexto familiar, isso é claro. O homem deve ser o líder da família. Mas isso não significa que o homem é um déspota. Não significa que ele é um ditador. Não significa que ele chega às suas conclusões sozinhos. Não significa que ele tem debaixo de si um domínio, um reino, que ele deve governar segundo ao seu bel prazer. Significa que ele deve ouvir a sua esposa, ouvir também seus filhos que estão nessa dinâmica. E quando estiverem diante de uma decisão a ser tomada, o marido, o esposo, deve assumir essa responsabilidade desse conselho familiar. E ali então conversar e caminhar junto com a família para resoluções práticas da vida. Mas como é importante nos dias que temos vivido hoje, onde violência familiar ainda é uma realidade, e não vou entrar também nesse mérito partidário e tantas coisas que tem por aí. Mas é nítido e claro aqui para dizer para mim e para você, a Bíblia diz, olha,
E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, feminino do varão, porque do varão foi tomada. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a ideia aqui, meu irmão, não é de superioridade, mas é de igualdade. Embora hajam papéis diferentes no contexto familiar, não há aqui diferença de valores das pessoas. Agostinho afirma algo que é tão repetido nos casamentos, que o homem não foi retirado, a mulher não foi retirada da cabeça do homem para que ela o dominasse, mas também não foi tirada dos seus pés para que fosse pisada por ele, mas ela foi tirada do lado para caminhar com ele. O texto bíblico, então, vai sublinhar aqui, meu irmão, a ideia fundamental de que a mulher é digna, a esposa é digna de ser tratada com carinho, com amor, com respeito, e não como se fosse uma subespécie. Como pastor, aspectos como estes mexem muito comigo, me preocupam. Porque dentro de um relacionamento conjugal, a mulher pode ser aquela que subjuga o marido, que subjuga os filhos. O marido pode ser aquele que assume esse papel e até os filhos podem subjugar os pais. Como é importante entendermos que no relacionamento familiar não existe pessoa melhor do que a outra. Existem pessoas com papéis diferentes, que desde a menor criança na sua casa, na minha casa, a pessoa mais idosa, todos são dignos de respeito, de carinho. Quero caminhar aqui para algumas aplicações rápidas e finais. A família, meu irmão, é a base da sociedade. Reverendo Mauro Master, mais uma vez, ele nos diz assim: o mandato social é a base para o mandato cultural. Da família se desenvolve a sociedade e a cultura. O tão conhecido princípio da sociologia, a família é a célula máter da sociedade, é, na verdade, uma percepção bíblica. Por isso mesmo a família tem o seu caráter sagrado, por ter sido criada por Deus com dois propósitos: para a sua glória e felicidade humana. Pense nas consequências do princípio do mandato social nas relações marido e esposa, família, igreja, sociedade. São quase inumeráveis. O que vivemos em família transborda no que vivemos na igreja. O que vivemos em família transborda no que vivemos em sociedade. A família é a base. E antes, Deus poderia ter criado logo muitas pessoas de uma só vez. O Senhor criou uma família. E da família veio a sociedade. Da família vieram as nações. A família continua sendo a base da sociedade. Reverendo Leandro Lima diz: a família é a unidade básica mais importante e ordenada por Deus dentro da sociedade, mas ela precisa ser equilibrada para cumprir seu papel. O mandato social de Deus, com todas as suas ramificações, não deve nunca ser ignorado ou rejeitado, pois a obediência ao mandato social produz satisfação, alegria e paz que somente Deus pode dar. A família sempre foi muito importante. Quando falhou, como no caso de Eli, de Samuel, de Davi, houve tristeza e tragédia. O fato de um mundo atual estar um verdadeiro caos tem uma das suas causas principais no fato de que o mandato social tem sido deturpado. O que temos em sociedade, meu irmão,
é consequência do que temos nas famílias. Estejamos atentos a isso. Deus nos deu, como seres humanos, a bênção de viver em família. E deve ser prática comum na vivência familiar o companheirismo. O compromisso é bilateral, marido e mulher. Ambos, um ao lado do outro, devem viver cumplicidade. E quando eu digo cumplicidade, não é no que é errado, né? Porque pode trazer essa ideia, cúmplices no erro, mas cumplicidade no sentido de estarem aliançados em viverem até mesmo as consequências dos seus atos, juntos. Paciência, meu irmão, paciência com o seu cônjuge. Bom humor. Se você tem dificuldade de rir, de ser uma pessoa bem-humorada, peça a Deus que te ajude. Não leve as coisas todas a ferro e fogo. Sorria. Ria dos seus erros, das suas falhas. Respeito, perdão, sacrifício, renúncias, sonhos, enfim, um procurando o bem-estar do outro. Afinal, são só uma só carne, perdão. Afinal, são só uma carne. A vitória de um é vitória do outro. A bênção sobre a vida de um é bênção sobre a vida do outro. Assim, irmão, o casamento e a família, portanto, são instituições divinas, desejadas e planejadas por Deus, a fim de que o homem viva e expresse a imagem e semelhança do Criador e o glorifique em todas as coisas. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Faça uma leitura aí do capítulo 5 do texto de Efésios e capítulo 6. E converse em família hoje, agora à tarde, um pouco mais sobre a convivência familiar. Deus te abençoe ricamente e aplique isso que conversamos aqui na sua vida. Às 18 horas estaremos juntos mais uma vez. Mais uma vez eu te peço, manda aí a mensagem para todo mundo falando dessa nossa mudança. E esteja pronto para louvarmos ao nosso Deus às 18 horas e também meditarmos na palavra do Senhor. Vamos orar. Deus eterno, querido e amado, honra, glória e louvor ao teu nome. Obrigado porque o Senhor nos deu a graça de vivermos em família. Ajuda agora as famílias que têm passado por dificuldades, ó Deus. Dê sabedoria, direção, para que possam chegar a um bom termo para a glória do teu nome. As famílias, ó Pai, nas quais o Senhor ainda não é Senhor, que o Senhor esteja convertendo e promovendo, ó Pai, essa bênção maravilhosa. Abençoa o restante do nosso dia. Continua cuidando de nós. E a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos, confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço. Nos vemos em breve, se Deus assim permitir. Paz em Cristo.